Fala galera, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui com o canal GFUT 1000 para mais uma vez História do Brasileirão e vamos falar de 2012, título do Fluminense, que esse foi o tetra, né, do Fluminense, contando os títulos de 70, 84 e 2010, né? 2012 foi o ano do tetra do Fluminense. E o Fluminense tinha um grande time em 2012, né? Tinha jogadores ali conhecidos como Diego Cavalieri, o Carlinhos, lateral esquerdo, Jean e Edinho, né? Que anos antes tinham feito história, né? Lá atrás no São Paulo e no Inter, respectivamente. Tinha o Thiago Neves, né? Que tinha voltado no Fluminense. E o ataque era muito bom, né? Tinha o Sobis, né? O Rafael Sobis e o Fred, né? Então, e o Wellington Ney, que era uma aposta ali, né? Mas encaixou muito bem naquele time do Abel Braga. O Fluminense, para mostrar sua força toda, ele ganhou o Carioca naquele ano, né? Em cima do Botafogo. E o time começou o Brasileiro com time reserva, né? E deixou os titulares jogando na Libertadores, né? Na Libertadores o Fluminense chegou até as quartas de final e acabou eliminado por Boca Juniors, né? Foi uma frustração, claro, né, para a torcida do Flu, porque a prioridade era a Libertadores, só que aí veio essa queda pro Boca, né? E aí o foco passou a ser o Brasileirão, né? E o time foi se mantendo ali entre os primeiros, né, no primeiro turno, ficando invicto por 11 jogos, inclusive. E de destaque antes acabar essa invencibilidade foi um Fla-Flu histórico, no dia 8 de julho, né? Era o Fla-Flu dos 100 anos, né? E o Fluminense ganhou, né, do rival por 1-0, né? E seguiu ali buscando, né, o Atlético Mineiro, que era o líder, né? Que era a sensação no momento. A primeira derrota veio lá na 15ª, 16ª rodada, né? Veio uma derrota pro Grêmio, né? E apesar disso o time seguiu, né, buscando o líder, né? Que era o Atlético. Ao final do primeiro turno, o Fluminense estava com 42 pontos, né? Atrás do Atlético, lógico, né? Mas só que o Atlético, o Galo, estava começando a oscilar. E no segundo turno isso se comprovou, né? O Atlético começou a oscilar, o Fluminense não oscilou, né? Seguiu ganhando, ganhando, empatando, né? Mais ganhando, claro. E aí na 22ª rodada veio a liderança para não perder mais, né? O time bateu o Santos no Engenhão, 3-1. E aí virou líder para não perder mais a ponta, né? E aí o Fluminense foi fazendo o suficiente, né? Foi fazendo o jeito de se jogar o campeonato, né? Ganhando em casa, empatando fora, embora também ganhava fora também. Se o Fluminense não era tão técnico, vamos dizer assim, né? Como era o Atlético Mineiro do Ronaldinho, né? Naquele ano. Era um time muito eficaz, eficiente, muito sólido, né? Sabia o que queria em campo e tinha o Fred, que estava fazendo gol adoidado, né? E tinha o Thiago Neves, que, né, seguia em boa fase e cada vez mais ídolo no Fluminense, né? O Fluminense seguiu fazendo sua parte, foi distanciando do Atlético, né, e dos outros, né? E na 32ª rodada os dois se enfrentaram ali num jogo que era praticamente a final, né? O Fluminense, se ganhasse, praticamente definia o título, né? Mas se o Atlético ganhasse, aí o Atlético voltaria para a disputa. E o Atlético ganhou, né? Ganhou de 3-2 e todos achavam que poderia, né? O campeonato poderia ainda seguir, né? Forte. Só que depois disso o Atlético não ganhou mais, né? Tipo, nos últimos 3, 4 jogos não ganhou mais e o Fluminense não se abateu, né? Seguiu ganhando seus jogos até que na 35ª, né? Em Presidente Prudente, né? Porque o Palmeiras estava punido, né? Para não jogar em São Paulo. O Palmeiras naquele ano estava em crise, mesmo ter ganhado a Copa do Brasil, né? E acabaria rebaixado, inclusive, né? O Palmeiras recebeu o Fluminense em Prudente, aquele calorão lá que todo mundo sabe, né? E o Fluminense confirmou seu 4º título vencendo o Palmeiras, né? 3-2, né? O Fluminense chegou a abrir 2-0 ali, depois o Palmeiras conseguiu com muita força buscar o empate, né? Mas só que o Fluminense ali perto do fim do jogo fez 3-2 e conseguiu o resultado. E em paralelo a isso é o tropeço do Atlético, né? O Galo empatou com o Vasco e aí sim o Fluminense festejou o tetracampeonato. Foi muitas alegrias, muitas comemorações da torcida tricolor, né? Trio elétrico na chegada do time nas Laranjeiras, enfim.
E esse campeonato o Flu fez história, pois desde que o campeonato passou a ser com 20 clubes, né, o time teve uma das mais destacadas campanhas, né, mesmo o time se desinteressando nas últimas 3 rodadas, né, e enfim, o Fluminense poderia até mesmo ter batido mais recordes, né, se não tivesse se desinteressado, né, mas o que importa é que marcou a campanha, o time fez 77 pontos, né, uma campanha muito boa mesmo. Teve a melhor defesa, o segundo melhor ataque e o time que menos perdeu, que foi 5 apenas, né? E é claro, o time que mais venceu, né? 22. E ainda por cima o artilheiro, que foi o Fred, né? Com 20 gols. Além dele também ter sido o melhor jogador do campeonato. Ou seja, o Fluminense foi bem em tudo, né? Ou em quase tudo, só não conseguiu ser bem no ataque. Mas isso aí pouco importa, né? O que importa mesmo é ser campeão. O time base do Fluminense, né? Diego Cavalieri, né? As laterais, o Bruno, né? Que anos depois jogaria no São Paulo, inclusive. E Carlinhos do lado esquerdo, também jogaria no São Paulo uns anos depois. E a dupla de zaga era o Gum, né? O Guerreiro Gum e Leandro Eusébio. Aí o meio campo era Jean, Edinho. Às vezes o Diguinho entrava ali para fazer um terceiro homem e o Thiago Neves ali fazendo a armação. Mas o meio era sempre esses 3, né? Jean, Edinho e Thiago Neves. E o ataque, né? Se não fosse o Rafael Sobis, era só o Fred e o Ney, né? O Wellington Ney, se caso o Diguinho jogasse. Senão o ataque era 3, né? Rafael Sobis, Fred e o Wellington Ney. E o Abel Braga como técnico. Pra você ver que era um time forte o Fluminense, né? Na época estava muito bem estruturado, né? Bem estruturado assim, financeiramente, né? Se bem que fora de campo o Fluminense ainda sofria com aquelas questões, né, de ter um CT e tal, coisa que hoje não tem mais, né, o Fluminense se organizou, né, atualmente, né, tem um CT, enfim, mas mesmo assim o Fluminense estava muito bem, né, e muitos ficavam na época falando, né, se a Unimed sair, o Fluminense acaba, o Fluminense vai, né, sumir do mapa, enfim. Bom, quando a Unimed saiu anos depois, né, 2 anos depois, o Fluminense passou por uns perrengue ali, verdade, né? Mas nos últimos anos parece que o clube conseguiu se reerguer, né? Com as próprias pernas e tá aí se mantendo, né? Mas enfim. Agora, bom, como ainda tem tempo, vamos falar do restante do campeonato, né? Você vê, ainda dá tempo, ainda dá tempo de falar o resto. Não vai precisar de 2 vídeos, né? Então vamos lá. Surpresa no campeonato, eu não vi muita surpresa nesse campeonato, viu, sendo sincero. Podia colocar o Náutico, né, que tinha o Chiesa e o Araújo no ataque, poderia, mas o Náutico ficou mais no meio de tabela para baixo, né, ficou mais preocupado em se manter na Série A e tal, embora não correu muitos riscos, enfim. Tinha um time até interessante aquele Náutico, só que o problema é que ele perdia muito fora, né, ele ganhava mais nos aflitos, mas perdia fora, né. De destaque mesmo desse Náutico é aquela vitória na última rodada contra o Sport, né, que o Náutico se garantiu na Sul-Americana e rebaixou o rival para a Série B, né? Enfim. Mas vamos falar de decepção, né? Que foi o Palmeiras, né? O Palmeiras viveu 2 extremos, né, naquele ano, né? No meio do ano o time ganhou a Copa do Brasil, né, em cima do Coritiba, né? Foi meio que inesperado, né? O Palmeiras não esperava ganhar aquela Copa do Brasil e foi, né, na força da camisa, na superação daqueles jogadores também, né? O time era muito fraco, não muito fraco, mas era fraco, mas era esforçado, né? E o time conseguiu o título, né? Graças aos gols de Marcos Assunção na bola parada, né? E dos gols do El Pirata, né? O Barcos, né? Naquele ano ele veio pro Palmeiras e caiu um pouco nas graças da torcida, né? Fazendo gols e tal. Mas foi só naquele ano mesmo que ele ficou no Palmeiras, né? Porque no ano seguinte, né? É meio uma troca que o Palmeiras ofereceu com o Grêmio lá, né? O Barcos foi um desses, né? Envolvidos e, enfim. E a torcida não perdoou, né? Chamou ele de Judas, enfim, que o Barcos chegou a prometer que ia ficar no Palmeiras e tal, só que aí a primeira proposta que veio melhor pra ele saiu, né? Mas enfim, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, mas só que no Brasileiro acabou caindo, né? O time começou desde o começo, nas últimas posições e tal, né? E quando ganhou a Copa do Brasil, todos achavam que o Palmeiras ia reagir e terminar no meio da tabela, pelo menos, só que não foi meio assim, né? Não terminou em meio da tabela e muito menos conseguia sair, né, do Z4. Tanto que no segundo turno o time perdia, se afundou, chegou a ficar 8, 10 pontos do primeiro fora da zona e o rebaixamento era questão de tempo, né?
O time até reagiu nas rodadas finais, mas era tarde, né? E aí na rodada 36, né, no empate com o Flamengo em 1-1, em Volta Redonda, o Palmeiras era rebaixado pela segunda vez em 10 anos, né? Após 10 anos era o seu segundo rebaixamento. E com isso o time teve que jogar a Série B, né? E aí foi também, né, 2013 em diante que o Palmeiras começou a se reerguer, né? E desde 2015 em diante todo mundo sabe, né? O Palmeiras hoje é uma potência, né? Conseguiu se reerguer e tal, e teve ajuda, teve aporte da Crefisa também, né? Mas mais por conta do Paulo Nobre, né? E a casa foi ajustada e o time agora, né, é um time que briga por títulos, é uma potência mesmo. Mas naquela época o Palmeiras não era nada disso, né? Era um time que largava as traças, enfim, com diretorias horrorosas, né? E é isso, né? Agora vamos pro jogão, né? Pra gente encerrar esse vídeo, né? O jogão, todo mundo sabe, né? Galo 3, Fluminense 2, 32ª rodada. Esse é um jogo que foi o melhor, né, do campeonato, né? Os dois estavam postulantes ao título, né? Era o vice-líder contra o líder, né? O Atlético jogou muito mais que o Fluminense, só que o Fluminense, mesmo naquelas, mostrava sua eficiência, né? Tanto que no primeiro tempo o Atlético só martelava, né? E o Fluminense, num ataque ali, fez 1-0. Só que aí no segundo tempo o Atlético foi pra cima, virou o jogo, 2-1. Só que o Fluminense era um time tão chato, né, na época. Era um time até frio, né, que conseguiu empatar, né? E parecia que ia ficar empatado, só que ali perto dos 45 lá, o Jô, né, acho que foi o Jô, fez 3-2 e aí o Galo ganhou, né? Deu uma sobrevida, né, pro Atlético, pra sonhar com o título, mas só que ficou só nisso mesmo. O Fluminense depois confirmou o título 3 rodadas depois. E é isso, né? Bom, de polêmica, não teve muita polêmica, né? Polêmica, felizmente, não teve nesse campeonato. Foi um campeonato legal até, né? Sem muitas coisas duvidosas, enfim. E é isso, né? Agora estamos com 12 minutos, né? Eu acho que já tá bom, né, gente? Já falamos o que tinha que falar. Surpresas não teve muitas, não sei se do Náutico, mas sei lá, não posso considerar uma surpresa, né? Se o Náutico tivesse ficado entre os 8 ali, né, aí poderia ter sido mencionado mais, né? Mas enfim, gente, é isso. Vou encerrar esse vídeo, né, do Brasileiro 2012, né? O vídeo é curto, né? Porque deu pra fazer curto, felizmente, né? Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem também. Eu vou ficando por aqui e falou!